Olá, tudo bem? Gente, vamos falar agora dos aços. Os aços são um material metálico ferroso que tem uma gama de aplicações aí na indústria mecânica, né? Uma primeira classificação dos aços é com relação ao percentual de carbono, sendo que os aços podem ser classificados em aços para uso geral, aços ligados e aços especiais. Os aços ligados são todos aqueles aços que têm um componente químico em sua adição. Por exemplo, cobalto, tungstênio, molibdênio e o cromo. Todos esses elementos químicos melhoram algumas propriedades desses materiais metálicos. O aço ele é classificado segundo o teor de carbono, sendo que de 0 a 2% podemos chamar todos esses materiais metálicos ferrosos de aço. Acima de 2%, nós vamos ter os ferros fundidos. Então, os aços seguem outras classificações, por exemplo, quanto ao teor de carbono, sendo que de 0 a 0,25% de carbono, nós temos os aços de baixo teor. Os de médio teor de 0,25 a 0,6% e os de alto teor de 0,6 até 2% de carbono. Bom, pessoal, os aços de baixo teor de carbono são todos aqueles que sofrem grandes deformações. E os aços de alto teor são todos aqueles aços que têm uma dureza elevada. Isso significa que quanto maior o teor de carbono, maior a dureza que esse aço vai conferir. No próximo vídeo nós vamos falar dos processos de fabricação do aço, que são basicamente dois. O processo de obtenção do aço através do ferro gusa e o processo de obtenção do aço através da sucata metálica. Então, pessoal, como a gente estava falando, os aços têm uma definição principal que está relacionada com o percentual de carbono. Então, a definição do aço, ela já traz que o aço é uma liga binária, quer dizer que ele tem dois elementos principais, e esses elementos se distinguem entre 0 a 2% de carbono. Bom, podemos então falar do ferro fundido, que é uma liga ternária, né? E que tem a principal característica, o elevado percentual de carbono. Como a gente falou na introdução do vídeo, os aços também podem ser classificados quanto à aplicação. Então a gente pode chamar, por exemplo, de aço carbono comum, todo aquele aço que a gente utiliza aí nas oficinas, né? Os aços liga, que são os aços principalmente para a fabricação de ferramentas, são aços com algum outro elemento de liga. Por exemplo, os aços cromo, que são bastante utilizados para as ferramentas de corte. E os aços especiais, que são fabricados especialmente para uma determinada aplicação. Uma outra aplicação que a gente comentou ali na introdução é com relação ao percentual de carbono, que a gente pode ter os aços de baixa, média e alta liga. Então, esses aços, eles têm um percentual de carbono mais elevado para atender uma determinada aplicação. Por exemplo, os aços com alto percentual de carbono são aqueles aços exatamente aplicados para a fabricação de facas, ferramentas de corte. Os aços de baixo teor de carbono são os aços que não são aplicados para essa aplicação de ferramentas, e os aços de médio teor são aqueles aços que são aplicados tanto na fabricação de ferramentas quanto para o uso geral. Tá? Como é que acontece a fabricação do aço, pessoal? O aço ele pode ser fabricado basicamente através de dois processos. O primeiro processo que a gente vai falar é o processo de derretimento do ferro gusa em um equipamento chamado conversor. Então a gente já falou disso em aulas anteriores, como acontece a fabricação do ferro gusa lá na siderurgia. Então esse aço que é fabricado lá na siderurgia, esse ferro gusa, aliás, que é fabricado lá na siderurgia, ele é enviado para um determinado departamento da siderurgia, chamado de siderurgia, e aí
lá eles fabricam, então, o aço. Então, essa área é chamada de aciaria. E você também pode pegar o aço que está localizado nos ferros velhos aí, e você pode derreter esse material e fabricar ele aço de novo, ok? Então a gente vai discutir esses dois processos agora. E aí, pessoal, tudo bem? Então a gente estava falando, né, da fabricação do aço. Então, primeiramente, a gente vai falar da fabricação do aço a partir do ferro gusa. A fabricação do aço acontece dentro de uma panela gigante chamada de conversor. Então, o ferro gusa ele é colocado dentro dessa panela, em estado líquido, e aí você apenas injeta oxigênio dentro dessa massa líquida de ferro gusa, e esse oxigênio ele vai ajudar a reduzir os níveis de carbono contido nessa massa metálica. Esse processo ele acontece dentro do conversor, como a gente falou, mas existem variantes desse processo no conversor. Você pode tanto injetar esse oxigênio na superfície dessa massa metálica, pode injetar esse oxigênio na parte lateral do conversor e também pode injetar pelo fundo. Bom, esses três processos eles foram chamados de três nomes. Primeiro, o processo Bessemer, depois o Tropenas e depois, finalmente, o LD, que é o processo que mais acontece no Brasil. Nessa figura, a gente consegue verificar como acontece o processo de injeção de oxigênio. Na primeira figura, nós temos, então, uma injeção pelo fundo, que é chamado de processo Bessemer-Thomas. Na figura do meio, a gente tem a injeção lateral, que é mais conhecido como Tropenas. E na terceira figura, a gente tem a injeção pela superfície superior, que é chamado de processo LD, que é o processo que acontece com mais frequência no Brasil. Bom, esse processo também ele pode acontecer, deixa eu só passar o slide aqui, ó, no carro torpedo. O carro torpedo é essa figura que vocês estão vendo aí, pessoal, aonde acontece então a injeção do oxigênio pela superfície superior do equipamento. O carro torpedo é um equipamento basculante que ele pode girar, né, essa massa líquida e derramar ela em outro equipamento lá, tá? Só retornando para o slide anterior, eu deixei aqui o fluxo de produção do aço, que pode acontecer lá, pode começar lá da siderurgia. Então você pode ter o coque, o carvão mineral injetado no alto forno, e aí esse alto forno transformar todos esses três ingredientes no ferro gusa e levar lá para a aciaria. Então esse processo todo ele termina com o lingotamento contínuo do aço, aonde você vai ter finalmente a transformação desse aço líquido em placas, bobinas e produtos siderúrgicos. Ok, pessoal? Bom, agora vamos falar do processo de fabricação do aço através da reciclagem do aço. Então, a reciclagem do aço ela é super importante porque ela retira, né, da superfície do planeta a maioria dos produtos metálicos aí que estão deteriorados, né, sofrendo o processo de corrosão. Então, a reciclagem do aço ela é bem simples, ela acontece dentro de um forno elétrico ou a indução magnética, onde toda essa sucata ela é depositada no interior desse forno e é derretida através de um processo de aquecimento muito intenso. Então, nós sabemos que toda essa sucata vai ter uma impureza muito grande, e aí o processo de purificação com oxigênio vai ser muito importante, porque ele vai ajudar a remover todas essas impurezas, né? toda essa escória que está contida dentro do processo. Bom, nós temos basicamente dois fornos que promovem esse derretimento, o forno a arco elétrico e o forno a indução. Bom, o forno a arco elétrico é esse que está sendo mostrado aqui nessa figura, né? Onde nós temos eletrodos de grafite, vocês estão vendo aqui, que são mergulhados nessa sucata de aço, e um arco elétrico, quer dizer, um curto-circuito muito intenso, onde uma elevada corrente elétrica vai causar o efeito Joule, ou seja, vai elevar a temperatura drasticamente dentro do forno elétrico,
onde vai acontecer o derretimento de todo esse material. Bom, esse forno ele funciona basicamente com esse processo de curto-circuito, ou seja, é um arco voltaico de alta intensidade que promove todo esse derretimento aí. Pessoal, então falamos então dos dois processos aí de fabricação do aço. Então na próxima videoaula a gente vai falar de mais propriedades do aço aí, ok? Espero vocês lá.